Estamos de volta com o Religar e Conhecimento Religião. Hoje eu recebo o teólogo Érico Ramos. Nós estamos falando sobre pastoral urbana. O professor Érico participou como autor neste livro sobre a pastoral urbana. Na verdade, o livro se chama Cultura Urbana, Porta para o Evangelho. E a editora Paulus deixou para você um exemplar. Você pode participar do sorteio escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. No primeiro bloco, nós falamos sobre aspectos gerais que a obra aborda, e tem um capítulo seu aqui, né, que fala sobre a questão da violência, né? Proclamar a paz na violência urbana. Esse destaque para o problema da violência tem a ver com o seu trabalho sobre cultura da paz, não? Sim. A minha preocupação, em primeiro momento, claro, a realidade de nossas cidades. Hoje, nós todos sentimos sempre o problema o tempo todo da violência, mas o que se faz? Qual é a função do Evangelho num contexto de violência? Eu digo aí no começo, eu quis, se você tivesse ouvido a minha voz e assim por diante, então, Jesus chorando sobre a cidade. Né? Assim começa o capítulo. Exatamente, assim começa o capítulo, Jesus chorando sobre a cidade, porque a cidade não tinha ouvido a voz. Então, a ideia é que a função da igreja o Evangelho é levar a paz para a cidade. E isso é construir, ajudar na construção da paz, no desenvolvimento de uma cultura de paz, que é por onde nós precisamos trabalhar. E, biblicamente falando, e do ponto de vista do Evangelho, o Evangelho é o Evangelho da paz. O Novo Testamento, a carta aos Efésios, chama Jesus a nossa paz. Ele é a nossa paz. Paulo, na carta aos Romanos, quando fala do reino de Deus, o reino de Deus não é bebida e comida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a função da paz. Jerusalém, que é uma cidade assim chamada, mas que é também usada biblicamente e sempre entendida na tradição semítica, vou dizer agora, né, porque é judaica, cristã e muçulmana, como cidade da paz. Jerusalém, cidade da paz. O lugar da paz. Shalom está dentro da cidade de Jerusalém. Então, quando nós falamos da Jerusalém celeste, que é o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que tem alguns acenos aí também no texto, aponta para lá, a cidade onde não vai mais ninguém chorar, onde as pessoas vão poder viver tranquilas, a cidade vai estar iluminada, a cidade vai ter a experiência da presença de Deus. Então, esse é o horizonte que se tem para a paz do ponto de vista da evangelização. Sim, e a relação entre paz e justiça, também ela é sempre muito forte, né? No aspecto religioso também. Exatamente. Então, justiça e paz se abraçaram. A imagem de Isaías e também a imagem da construção da paz, a transformação das lanças e das espadas, que é o lindo monumento nas Nações Unidas, e que é, digamos assim, o horizonte. Então, na tradição cristã, existe, eu diria assim, uma espécie de subterrâneo, né? Um aquário ou um sistema de águas subterrâneas que é a paz do qual brota toda a vida. Só que isso muitas vezes não foi visualizado, visibilizado. Então nós temos, ao mesmo tempo em que nós rezamos pela paz o tempo todo, as nossas liturgias todas, elas têm o discurso da paz, o termo da paz. Na nossa liturgia, em geral, as liturgias mais de ceia ou de missa, por exemplo, então a paz esteja convosco e assim por diante. Então, há uma relação intrínseca e essencial entre a paz. Jesus é chamado príncipe da paz. E toda a expectativa do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, é aquele que virá trazer a paz. Esse é o grande anseio. Exatamente, esse é o grande anseio. Mas, na história, nós sabemos o que nós fizemos com isso. Quer dizer, nós fizemos cruzadas, nós fizemos inquisição e nós fizemos guerras. Quer dizer, nós abusamos de um argumento chamado a guerra justa.
Eu digo abusamos porque quando Agostinho, que é quem toma essa ideia dos romanos, vai usar esse conceito, ele faz esse conceito da guerra justa para dizer que uma guerra só pode ser feita se ela for justa. E os critérios que ele coloca, via de regra, não se observam, nem na antiguidade, nem na modernidade. Então, nós construímos uma teologia belicista. Nós defendemos a ideia da guerra justa até o catecismo recente da Igreja Católica. Ainda havia, na primeira edição, que é a que está, em geral, à disposição das pessoas em livro impresso, ainda há uma facilidade muito grande para falar em guerra. A edição que está na página do Vaticano já fala de forma diferente. Ela já mudou o discurso. Então, guerra, usar a teologia e o cristianismo para justificar uma guerra, que é uma tendência, né? Bush, por exemplo, o governo americano e assim por diante, existe todo um grupo pensando e falando e discutindo a guerra justa nos Estados Unidos pelas modalidades atuais que tem, mas isso está completamente superado hoje. Não se tem mais como justificar. Já Pio XII, depois da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, falava claramente contra a possibilidade de se defender uma guerra. Você fala também da importância de se pensar uma teologia para a paz. E há um grupo de teólogos e teólogas preocupados com isso. Sim. Existe uma história toda de gente que vivenciou a paz. Francisco de Assis é um caso bem fácil de todo mundo acompanhar, mas muitos outros autores e pensadores. E mais recentemente, agora, nesse momento, quer dizer, a coisa já apareceu no Concílio Vaticano II. A Gaudium et Spes, na verdade, tinha como horizonte uma condenação radical da guerra. Mas aí as questões políticas dificultaram isso. E não foi possível promulgar uma declaração definitiva contra a guerra. E aí se ficou essa coisa. Mas se avançou muito, então, em diferentes lugares, grupos e tal. Em destaque, o Conselho Mundial de Igrejas, em 1983, em Vancouver, na Assembleia de Vancouver, definiu como um processo sinodal, o conciliar, aliás, foi assim que eles chamaram, em favor da paz, da criação e da justiça. Portanto, o conceito de ambiente, quando nós hoje temos Laudato Si, por exemplo, estava lá dentro. Depois, os luteranos da Alemanha, a Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim se deve, em grande parte, àquilo que a Igreja Luterana fez desde a Igreja de São Nicolau, em Leipzig, um grupinho pequeno que nos anos 80 começou a se reunir. Em novembro de 89, esse grupo, dali saíram as procissões luminosas que acabaram envolvendo toda a Alemanha Oriental e derrubando o Muro de Berlim. E claro, se nós pensamos antes Martin Luther King, nos Estados Unidos, tudo o que ele fez, então há uma tradição. A Igreja Católica Alemã publicou um texto no ano 2000, Paz Justa, e que é propositivo. A Conferência Episcopal Americana tem um documento inicial nos anos 80 contra a corrida armamentista e, mais recentemente, também contra a política belicista. Então, hoje, nesse momento, a Igreja Católica está tentando fazer um trabalho articulado a partir do próprio Papa e do Vaticano, no sentido de reler toda a nossa teologia sob a perspectiva da paz. E somos vários pensadores em âmbito mundial, e não necessariamente dos grandes, por exemplo, claro, tem pessoal dos Estados Unidos onde tem uma grande reflexão, tanto de católicos como de outras confissões. A gente deve sempre lembrar os menonitas aqui como um grupo extremamente importante. Nós temos aqui na América Latina, no Brasil, um grupo em Iguaçu, e Argentina tem grupos e tal. Então, esse é um grupo representativo de confissão cristã, os Quakers, e assim adiante. Temos vários grupos nesse sentido. Então, os Estados Unidos têm uma boa presença de pensadores nesse sentido. A Alemanha, naturalmente, tem inclusive um Instituto de Teologia e Paz, em Hamburgo, na Alemanha, que tem uma produção gigantesca. Eu tenho mais de 30 volumes, aqueles volumes que os alemães fazem quando fazem um estudo, analisando
toda a reflexão sobre a paz, são devem ser 35, 38 volumes, é o que eu tenho até agora. Então, além disso, na Índia, nas Filipinas e vários outros países... Uma enorme representação, então, né? Exatamente, uma representação significativa de população. Normalmente, os grupos que estamos nos reunindo são os grupos pequenos, na base de 15, 16 pessoas. Sim. Nós tivemos uma reunião em novembro do ano passado e vamos ter agora, em maio, uma nova reunião para fazer esse exercício de leitura, de construção de uma teologia da paz. Sim. E assim, de maneira mais sintética, no Brasil há algum movimento específico? Sim. Nós não temos assim uma coisa totalmente articulada. Eu acho que está nos fazendo falta isso. Temos várias pessoas trabalhando nesse sentido. Eu menciono aqui a Maria Clara. Maria Clara Bingham, da PUC do Rio, que já vem faz um longo trabalho, tem todo um centro lá de estudos sobre superação de violência, com publicações. Eu acho que é importante esse trabalho. Nós estamos para publicar agora uma obra de um beneditino jovem, falecido recentemente na França, mas que tinha deixado uma obra enorme, são 500 páginas, desculpe, de uma releitura do cristianismo sob a perspectiva da paz, e que está pronta, a tradução está pronta, deve sair muito rapidamente, dentro de 1 mês, 2 meses, deve estar à disposição como e-book e também impresso. Então... Toda essa produção é muito importante para esse tema, né? Por exemplo, que nós começamos a falar aqui, que é a pastoral urbana. Pastoral urbana, sim. Érico, muito bom conversar com você. Obrigado por ter vindo aqui. Prazer. Muito bom. E o telespectador pode acompanhar toda esta discussão, a partir do livro Cultura Urbana, Porta para o Evangelho, que é um presente da editora Paulus para você. Se quiser participar do sorteio, basta escrever para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, a nossa equipe aqui trabalhando. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.